Uma tromba d'água assustou a população de Coruripe. As imagens são mesmo impressionantes. O Bruno Protásio volta ao vivo, direto da sala de alerta, para explicar o que aconteceu por lá. Fala, Bruno, que fenômeno é esse, hein? É com você. Parece até um tornado, né? Quando a gente observa pela imagem, Douglas. E aí esse fenômeno assustou os moradores. Imagina você estar ali na sua casa, observar e ter uma ventania muito mais forte do que você está acostumado ali naquela região. E, inclusive, isso aconteceu até destelhando uma residência. A gente recebeu imagens de uma das casas que fica no povoado Miaí de Cima, em Coruripe, onde essa tromba d'água aconteceu. Felizmente, foram apenas alguns danos materiais, nada mais grave do que isso, mas claro, gerou um susto grande nas pessoas. E nós vamos entender um pouco mais sobre esse fenômeno, que de fato é uma tromba d'água, a partir de agora com o Vinícius Pinho, meteorologista, que vai nos explicar mais detalhes sobre o que aconteceu. Vinícius, bom dia. Para quem está nos acompanhando, o que é esse fenômeno que a gente viu lá em Coruripe? Bom dia. Realmente, o que aconteceu em Coruripe, não só em Coruripe, a gente teve registros em outros municípios, como Aracaju também, no mesmo dia, a gente teve registros de tromba d'água. É sim uma tromba d'água. Uma tromba d'água, ela tem são dois tipos de tromba d'água. Uma tromba d'água, que é uma tromba d'água não tornádica, que é o que aconteceu na nossa região, e a tromba d'água tornádica. Essa tromba d'água tornádica já é um evento de uma escala muito maior, e tem a mesma formação de um grande tornado, ou um tornado de uma escala média que a gente possa classificar. Já uma tromba d'água não, ela é um evento de uma escala menor. Ela se forma principalmente pela diferença de temperatura da superfície e da base das nuvens. Essa diferença de temperatura, quando ela pega águas muito quentes, próximas da superfície, e tem a base de uma nuvem com uma nuvem de desenvolvimento vertical mais fria, ela provoca esse movimento circulatório. Esse movimento circulatório ele faz com que as partículas de água subam e provoquem a formação daquele funil. Normalmente ele tem uma duração de 10, 15 minutos no máximo, e ventos de intensidade forte numa pequena área, mas que não ultrapassa os 70, 80 km por hora. Isso pode acontecer novamente? É normal para a época do ano? Essa é a época do ano mais típica da ocorrência de trombas d'água no Nordeste brasileiro. Assim, principalmente de agosto, setembro, outubro, novembro, são os meses que normalmente acontecem essas trombas d'água. Então a gente não pode descartar a ocorrência de novos eventos como esse em toda a faixa litorânea do Nordeste brasileiro. Essa intensidade dos ventos pode ocasionar o que a gente viu mesmo, destelhamento de casas, até algo um pouco mais intenso? O mais comum é que a tromba d'água ela se forme sobre o oceano, e associada a ela, pela formação do tipo de nuvem que está associado, a gente tem a incidência também de rajadas de vento. Mas a rajada de vento ela não está necessariamente associada ao funil, à tromba d'água. Ela está associada ao mesmo tipo de nuvem que forma essa tromba d'água. E provavelmente tenha sido isso que aconteceu. O mesmo tipo de nuvem que formou a tromba d'água também foi associado a rajadas de vento que destelhou algumas casas lá na região. Se você está na região acompanhando lá, é bom ver de longe. A gente viu o pessoal filmando com o celular de longe, para não se aproximar tanto. Normalmente ele não provoca tanta destruição, até porque a tromba d'água em si, ela fica sobre o oceano. Mas como eu te falei, essas rajadas de vento podem sim provocar um destelhamento de uma casa, quebrar algum galho de árvore. Então é bom tomar cuidado e ficar mais protegido numa situação como essa. Pode ser que aconteça com mais frequência nesse período agora do ano? Pode ser que aconteça com mais frequência nesse período, até porque, como eu falei, esse é o período típico de ocorrência desse tipo de fenômeno. Como a temperatura ela vem aumentando gradativamente, então a gente encontra na costa, próximo da superfície, águas mais aquecidas. Então, esse gradiente de temperatura, essa diferença de temperatura entre a nuvem e o continente ou a superfície, ela faz com que se formem esse tipo de fenômenos.
Ministro, muito obrigado pelos esclarecimentos. É importante a gente compreender o que é o fenômeno em si, o que de fato aconteceu e saber que é um fenômeno não tão intenso assim quanto realmente um tornado especificamente, mas que chama a atenção pelo formato muito parecido e que a gente não está tão habituado a ver no dia a dia. E é claro que lá naquele momento as pessoas começaram a filmar, fazer fotos, vídeos, ficaram interessadas naquilo que estava acontecendo. E ainda mais que chamou a atenção porque nós tivemos o registro de uma casa que foi praticamente destelhada por conta de uma intensidade maior dos ventos no momento que isso aconteceu lá em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. Volto com você, Douglas.